Eu falo, não sou inimiga de pai, de mãe, de avó, pelo contrário, eu preciso deles junto, a gente tem que caminhar do mesmo lado para essa criança crescer e se desenvolver bem. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E é com grande satisfação que eu abro a porta do consultório para a nova geração de médicos. E a Samantha, que escolheu a pediatria, está aqui hoje, aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fico realmente feliz. Conta pra gente sobre essa escolha da medicina, da pediatria, a que se deu, como foi, o que comem, como se reproduzem. Eu costumo dizer que a pediatria ela puxa a gente pelo pé durante a graduação, porque eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer dermatologia, uma coisa mais, sabe? E aí você vai passando pela dermatologia e vai, não tá dentro do que eu quero, não é minha expectativa. E aí quando eu aprendi mais sobre a pediatria, tive experiências, né? Nos campos hospitalares, tanto no ciclo clínico quanto no internato, eu me apaixonei, assim, eu sou muito suspeita, eu me apaixonei e não queria saber de outra coisa. Eu até trabalhei um pouco depois que eu formei, antes de entrar na residência, e aí que eu tive mais certeza ainda de que eu não queria saber de adulto, queria trabalhar só com criança. Teve algum momento específico que marcou isso? Alguma história, algum atendimento? Teve vários, né? No internato eu tive muita experiência em alguns hospitais e teve uma criancinha especificamente que tinha necessidades especiais, era trissomia do 21, síndrome de Down. E minha irmã é síndrome de Down. Então eu já tinha essa conexão, né, diferente. Então eu consegui transmitir para a mãe uma segurança que ela não estava tendo antes, como interna. Então isso me marcou muito, era um quadro assim de gastroenterite, e a mãe querendo exames, querendo saber o que ele tinha, e a gente já conseguia saber o que ele tinha pelo exame físico e pela história clínica. Então foi muito bom, assim, eu falei, consegui me comunicar com ela, assim, de uma certa forma, minha irmã também. E aí a gente foi conversando, foi quebrando aquele gelo, e aí foi onde ela conseguiu ficar mais segura do tratamento que a gente tinha estipulado. Maravilha. Você sempre fala que cada criança é única. Na prática, o que isso muda no cuidado diário e nas condutas que você aplica no consultório? É muito complicado a questão de tratamento num paciente pediátrico, porque não envolve só a criança, envolve os pais. Então, eu preciso saber o contexto daquela criança, o que torna aquela criança única, qual ambiente que ela está inserida, quem são os pais dessa criança, qual tipo de tratamento os pais vão aderir ou não, porque ainda tem essa possibilidade, né? Eu não sou uma detentora do poder de todo o conhecimento e vou impor aquele tratamento, tem que ser uma coisa conversada. Então, acho que isso, saber onde a criança está inserida, me ajuda muito para saber qual tipo de tratamento eu vou fazer com cada um. Então, tem umas crianças que também são mais extrovertidas, a gente já consegue brincar ali no consultório, aí eu já falo assim, nossa, tem que diminuir o doce, vamos combinar de diminuir o doce, na próxima consulta você vai me falar? Então, algumas eu já consigo, outras não gostam de médico, tudo bem, é um fator estressante. Então, eu já converso mais com os pais. Então, acho que nesse aspecto é você pegar ali de cada um e saber como você vai manejar da melhor forma. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas no geral dá certo. Quais são os desafios, os principais, na verdade, que você enfrenta na pediatria atual? E levando em consideração essa avalanche, né, de informações que a internet beneficia ou maleficia, nem sei se tem essa palavra.
em relação a crianças que têm acesso à internet, tem muitos jogos que os pais nem conhecem, a gente não conhece. Então, às vezes eu tenho que me inteirar, tenho que ver o que está rolando ali, o que está mais em voga para as crianças, que as crianças gostam mais, para saber e às vezes até alertar, tipo, olha, pai, esse joguinho pode, ele está se comunicando com outras pessoas que não necessariamente crianças. Aí eles ficam, eu vou dar uma olhada. Aí tem outros pais que já sabem, não, ele só brinca com a priminha online, ou então com a vizinha, aí a gente já fica falando ali na mesma linguagem, mas é complicado essa questão de que a internet veio, lógico, para ajudar, né? Ajuda todos nós, ajuda eles também, mas que tem a outra mão que realmente é muito complexo. E a gente está falando da vivência, né? Mas e esses pais que chegam achando que já são os médicos e que entendem tudo? Porque leram ou ouviram na internet. Tem muito. Tem demais. Olha, é um trabalho de formiguinha. É claro que quem vai educar e quem vai fazer tudo em casa são os pais. Eu sou uma ferramenta de orientação. Então, eu sempre falo, olha, o meu trabalho aqui é te orientar da maneira mais correta, atualizada que tem hoje. É isso. Agora, se você não concorda ou se você acha que tem que fazer um outro caminho, aí é sua responsabilidade também, né? Porque não tem o que fazer Não realmente, tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E eu acho que na pediatria, em especial, além dos pais, tem o que minha mãe falou. Exato, e o que a minha avó... Não é as avós isso? são mais difíceis do que os pais, às vezes. Às vezes, nas consultas de puericultura, né, vai o recém-nascido, a mãe com a avó do recém-nascido. Doutora, eu posso dar um chá para ele, para as cólicas? Não pode. Mas eu dei chá para ela, dei pro irmão dela, então tudo aí. Vivo. Vivo. Então, a intenção não é sobreviver, a intenção é viver com qualidade e trazer cada vez mais saúde, né? Hoje em dia a gente sabe que não pode dar chá para recém-nascido. Aí elas ficam assim, eu faço uma brincadeirinha ali para tentar quebrar o gelo, mas elas vêm com as condutas delas. É chazinho, é doce, tudo isso que deu para os filhos e não morreram, então tá autorizado. Tudo autorizado. Você falou isso agora, eu lembrei mas apanhou, nem morreu, e aí você não vai mais. Nossa, que bom que sobreviveu, ótimo, né? Então vamos lá manter essa violência no lar, inclusive. Exatamente. Né? Mas elas são incríveis, acredito assim, muito nessa sabedoria ancestral. Sim. Uhum. Tem algo, já que a gente já bateu nelas, que dá para amaciar e trazer o que é possível e a gente poder ouvir dessas avós, essas mães, essa sabedoria? Eu acho que o cuidado que elas falam tanto é muito enriquecedor, assim. Elas falam, por exemplo, tem mães hoje em dia que elas têm muito desespero por coisas que elas não conhecem, né? Não vou falar pouca coisa, é porque é desconhecido. E aí essa sabedoria das avós que falam, não, isso é cólica, não precisa ir no pronto-socorro por conta disso. Não, essa diarreia vai melhorar. Não, essa febre não precisa se preocupar. Então, acho que elas dão muita segurança para as mães também. Elas trazem isso da experiência que elas já tiveram para casa. Então, acho que elas ajudam muito, assim. Eu falo, não sou inimiga de pai, de mãe, de avó. Pelo contrário, eu preciso deles junto. A gente tem que caminhar do mesmo lado para essa criança crescer e se desenvolver bem. E falando em crescimento e desenvolvimento, acredito que essa é uma do que mais gera ansiedade nos pais, né? Na sua visão, qual é o maior mito que precisa ser derrubado nesse sentido? O maior mito para mim hoje são pais que acreditam que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. Isso acaba atrasando muito alguns diagnósticos e algumas queixas no consultório que você poderia abordar de alguma forma. Eles falam, não, mas o irmão demorou também 1 ano e 2 anos para andar. Aí você fica, não é para demorar 2 anos para andar, sabe? Então, às vezes até o irmão tá ali subdiagnosticado, e aí você tem que fazer todo um trabalho desde o início para falar que aquilo não é normal. Não, mas o pai dele também teve atraso. Não, então vamos investigar essa família, tem alguma coisa errada, né? E às vezes é falta de estímulo, não necessariamente um diagnóstico, né? Que hoje em dia também acredito muito nessa coisa de diagnosticar muito, também tem o subdiagnóstico e tem o diagnóstico excessivo.
Às vezes você trabalhando com um estímulo, aquela criança desenvolve e tudo mais, mas não é uma criança que eu vou deixar para lá. Ela precisa ser vista mais vezes, eu preciso acompanhar ela mais vezes, preciso de uma equipe multi com essa criança às vezes, então é um trabalhinho de formiga também, para tirar esse mito da cabeça dos pais. E eu acredito que ainda há uma ansiedade, eu me lembro, não vou me recordar agora, de algo que eu li, não vou me recordar na íntegra, mas que a mãe chegou ao pediatra, assim, extremamente preocupada com a alimentação daquela criança, como ia acontecer e como seria esse desenvolvimento, e se futuramente, por um acaso talvez, ou não, ela poderia desenvolver uma obesidade. E a criança tinha 2 meses. Nossa. Então, eu acredito que é tanta ansiedade, muita ansiedade, já querendo resolver um monte de coisa, e o que falar para esses pais, porque a gente só aprende depois que passa mesmo. Minha mãe ainda bem que falava assim, ó, depois de 7 anos vai parar de gripar, e eu esperei até os 7, acho que acreditei nisso, depois dos 7 parou, mas haja problema de respiratório, mas eu acredito que essa ansiedade tem atrapalhado tanto esses pais quanto essas crianças. As crianças, exatamente. E a gente vê que o ambiente ansioso dos pais reverberam muito nos filhos, né? Quantas crianças eu atendo que têm problemas de ansiedade, tomam medicação contínua, adolescentes com tentativa de autoextermínio, então é muito difícil. Você não consegue resolver tudo sozinho, você precisa de uma equipe multi, de uma psicóloga, às vezes psiquiatra, para dar continuidade nesse tratamento. E faz todo sentido o que você falou, Samantha, porque as pessoas têm ainda pouco conhecimento com relação a doenças psiquiátricas, né, a problemas psicológicos, e saibam, doenças psiquiátricas são transmissíveis. E aí as pessoas falam assim, como assim? O ambiente formado dentro de um lugar, seja ele com pessoas depressivas, com pessoas extremamente ansiosas, aí o bom é eles chegarem, né, no consultório, olha só, o que esse menino tá passando? E não é possível. Oi? É só uma repetição. Sim. Outra situação que eu li também e achei extremamente sensacional foi: por que tem tantas crianças com autismo, né? Por que tem tantas crianças? Aí, qual o comportamento? Não, elas não falam com ninguém, elas ficam o tempo todo no celular. Será que elas não estão imitando também os pais que só ficam o tempo todo no celular? Exato. Tem muito disso. A gente tem até uma atriz conhecida global, a Tayla Ayala, que ela tem um filho, eu não lembro da idade agora, e aí ela notou muita diferença do comportamento, foi num neuropsiquiatra e tudo, num neuro e num psiquiatra especialista, e aí eles falaram, não, vamos tirar a tela totalmente. E aí foi outra criança, então assim, estava desconfiando de um autismo, de um TDAH, de alguma coisa, e a criança voltou a ser o que era antes. Então, às vezes, está nos detalhes, né? E isso só consegue observar quem está dentro de casa. E aí não adianta, se você não olha, não conhece e querer terceirizar para o médico, para o professor, para a babá, quem vai enxergar essa criança? Exato. Sensacional. Vale e assim, não é culpando, né? É uma geração diferente, mas é a presença, é o amor, isso não vai mudar. É aquela mãe que olha e fala assim, eu conheço meu filho. Exato. Eu conheço, sei o que está acontecendo, é igual a história, né? Cada choro é diferente. Eu acompanhei o Guilherme em todos os médicos, né? Eu falo que por conta do trabalho, a gente já nasce com a questão da culpa nas costas, né? Mas eu nunca faltei um Dia das Mães. Eu conheci todas as professoras, até porque minha irmã, ele foi expulso de 5 escolas e da Kombi. Então, não tinha, ninguém ia para a escola, né, do abençoado. Mas cada ida ao médico, né, vai, leva no psicólogo, veja isso, eu estive ali. Então, essa presença para entender o que é um laudo, né, como participar disso é muito importante. Só que muitas vezes a tecnologia, né, as telas que não são respeitadas, essa vida que está cada vez mais ansiosa tem afastado e realmente tem gerado esse adoecimento, né? Sim,
Com certeza, eu acho que tudo isso influencia, não é uma coisa só. Ah, não está diagnosticando mais, estão mentindo, não, é um conjunto de fatores e a gente tem que ir lutando para cada um deles ser melhorado. Você recebe muitas crianças com infecções comuns. O que os pais ainda precisam aprender sobre febre, resfriado e uso de antibióticos? Aí já explica qual é a diferença de antibiótico anti-inflamatório, por favor. Essa é polêmica. Ó, a principal coisa que os pais têm que saber é que febre não é igual a antibiótico. E que a maioria, 80% das infecções são virais. Ou seja, não vai precisar de tratamento nenhum com antibiótico, não vai melhorar essa criança. O que acontece é que é muito complicado também, né? Uma criança doente em casa gera toda uma comoção. Ela não dorme, os pais não dormem, o irmãozinho fica acordado. No outro dia tem que trabalhar porque a vida pede, enfim. Mas essa ansiedade também gerada por doenças comuns tem que ser tratadas com paciência. É isso. Quantas vezes no pronto-socorro os pais chegam aflitos, febre alta, querendo um antibiótico, querendo resolver a situação, querendo um exame que faça o diagnóstico e do diagnóstico o antibiótico para melhorar a situação. E eu falo, olha, não precisa nem de exame, nem de antibiótico. Você vai lavar esse nariz, vai dar dipirona se tiver febre e vai aguardar ele melhorar. E é isso. Esse é o beabá da pediatria. Agora, você explicar isso para um pai que aí é difícil. Mas as infecções bacterianas que precisam de antibiótico geralmente demoram mais para melhorar. Tem outros sintomas, além da febre, do narizinho escorrendo. Às vezes muda aquela secreção que estava clarinha, ficou esverdeada. Ou então é aquela dor de garganta com febrão, sem outros sintomas. Você vai ver a gargantinha cheia de placa, aí precisa de um antibiótico também. Mas essa é a exceção do pronto-socorro, tá? Essa é a exceção do pronto-socorro. Diarreia com vômito também é uma coisa que trata com hidratação. Então, não tem muito segredo. 80% ali é mais paciência. Agora, claro, se a criança está com uma infecção viral, você vê que está com uma diarreia e vômito, mas não aceita nada de hidratação em casa, está prostrada. É aquilo que a mãe fala, ela não é assim. Está quietinha o tempo inteiro, porque o estado geral da criança diz muita coisa sobre ela, né? A gente fala que a criança, quando ela chega no consultório, a gente já começa o exame dali. Está deitada no pai, muito prostrada, o pai está carregando, ou então chega brincando, vem em você, brinca, quer pegar suas coisas, é uma criança que tá bem, o nosso parâmetro é mais ou menos ali. Então, se você observa algum sinal de alarme nisso, né, muito sonolenta, muito prostrada, muito quietinha, não consegue se hidratar, não consegue comer, aí sim, aí você tem que ir para o pronto-socorro. E a diferença de antibiótico e anti-inflamatório é que o anti-inflamatório combate a inflamação, dependendo do lugar. Então, assim, você tá com uma gargantinha inflamada, mas não tem placa de pus nem nada. É uma parte ali de uma inflamação causada por um vírus. Você pode lançar mão de um anti-inflamatório. Agora, o antibiótico seria justamente para essa placa, esse pus na amígdala, aí você tem que tratar. Não entendi. Repete. São os mesmos sintomas, mas pela avaliação física você consegue diferenciar. Então, se você tiver uma amígdala vermelhinha, às vezes o paciente um pouquinho rouco. Então, o anti-inflamatório, ele é meio que ali a nimesulida, por exemplo, que está começando. Isso. Se evoluiu, então eles têm meio que princípios semelhantes, só que para graus. Não necessariamente a evolução da mesma doença. São os mesmos sintomas causados por agentes etiológicos diferentes. Então, você tem uma bactéria que causa a amidalite bacteriana, amidalite aguda bacteriana. Febre alta, 39, 39,5, criança prostrada e dor de garganta. Aí você vai avaliar pelo exame físico se tem placa de pus ali naquela amígdala ou não. E aí, se tiver, tem outros critérios, né, claro. Mas assim, basicamente falando, aí já tem a indicação de tratar com antibiótico. Mas, por exemplo, tem uma criancinha que tá com garganta doendo, mas tá com o narizinho escorrendo, tá com tosse, então isso já me diz mais para uma infecção viral que eu vou tratar com anti-inflamatório, que vai melhorar sozinha. Ainda existem muitas dúvidas sobre vacinas. Qual é a pergunta que você mais responde no consultório e qual é a verdade baseada em evidências? A pergunta que eu mais recebo no consultório é: doutora, você acha que eu devo vacinar meu filho?
com essa vacina específica? E eu falo, sim. Ou então, vacina causa autismo? Aí eu falo, não. Ainda existe muito tabu em relação às vacinas, né? Foi uma regressão, acho, na nossa história. Claro que você tem o direito de questionar, sempre questione, que nem a gente estava falando no outro podcast, né? Você tem que saber o que estão colocando em você. Mas eu acho que para você ser contra todas as vacinas é uma regressão imensa. Acho que a gente ganhou muito com as vacinas, inclusive. Antigamente a gente tinha um quadro de diarreias intensas que levavam à desidratação e morte de várias crianças. Com a vacina do rotavírus, isso praticamente não existe mais. Então a gente consegue ver a sobrevida dessas crianças muito mais depois do advento das vacinas do que antigamente. Então também é um trabalho de formiga. Eu sempre oriento a vacinação. Inclusive de influenza e Covid para as idades, que é a partir de 6 meses, né? Mas é aquilo, o pai é que decide no final. Então, se o pai e a mãe não concordam, não tem como eu obrigar. Mas eu faço o meu papel de orientar e falar que o melhor para aquela criança, baseado nas evidências que a gente tem hoje, seria a vacinação. Eu nem sabia que criança a partir de 6 meses poderia tomar vacina para Covid e para gripe. Isso. E você indica. E eu indico. Faz parte do calendário vacinal. Ó, pai, pode começar. Na minha época não fazia. Mas a gente... É muito complicado. As crenças nucleares implementadas, e principalmente vindo de um advento tão traumático como foi a pandemia, como é que você vai discutir? Exato. Né? E eu não sei o que é plantado ou o que não é, porque eu falo sempre que a gente não consegue quebrar o sistema. Sim. E inúmeras pessoas afirmam, né, por A mais B, que tudo aquilo aconteceu depois da vacina do Covid. Certeza, né? E o que você pensa sobre essa questão da vacina? Será que a gente consegue trazer para essa mãe, para esse pai, né, que não tem nem tempo de pesquisar tudo isso, acaba sendo emprenhado, eu falo, pelo ouvido do outro, né, que viram aqueles papagaios de pirata, só repetindo o que o outro fala, de forma clara. Tudo bem que você já se posicionou, vacine, mas talvez um embasamento um pouco melhor de alguém que, como você, estuda, conhece e estava ali dentro durante esse período, porque pode parecer que não, mas ela já estava formada no Covid, tá? Então, indico de cara, e aí quando tem alguns pais que chegam e já falam antes, e as vacinas? A gente não vacinou do Covid e não vai vacinar. Tá, por que vocês não vão vacinar? Porque o filho do vizinho do meu cunhado teve miocardite depois da vacina. Aí, miocardite é uma inflamação no coração, que pode ser grave. Aí sim, pode causar. Eu realmente falo, olha, a vacina não é 0 risco. Todas as vacinas têm algum risco. Inclusive a vacina da influenza, da gripe, não causa gripe, tá, gente? Só para vocês saberem. Mas aí da influenza pode causar miocardite. Mas sabia que se ele tiver Covid, ele tem mais chance de miocardite do que a vacina? Eu não sabia disso. Pois é. Pensa, depois vocês vêm, conversem entre vocês e vejam o que vocês acham melhor. Então, algumas coisas assim, morte súbita. Olha, morte súbita pode ser ocasionada por 1 milhão de coisas. Não tem comprovação de que a vacina vai causar morte súbita. Então, aos poucos, a gente vai quebrando esses muros, sabe? Muito legal, fez sentido. Né? Até é que nem a questão da reposição hormonal, né? Até que, graças a Deus, acho que semana passada foi obrigatório retirar das caixas os medicamentos que causavam câncer, né? Que é um absurdo, tanto que o quanto nós sofremos durante todo esse tempo com isso, mas o que se ouvia vai dar câncer. Exato. Aí, uma das frases que quebrou isso, a obesidade também. E causa muito mais, e é uma doença. Então, eu acredito que a gente que tem a informação precisa, vocês médicos, vocês profissionais da saúde, conseguir fazer de forma didática, de forma mais clara, para que o paciente entenda. Porque muitas vezes você vai no Instagram desses médicos, são médicos falando para outros médicos. E somos nós, leigos, que precisamos entender o que vocês falam. Então,
você falou a miocardite, na sequência ela é uma inflamação que dá no coração, que pode... Então é isso, gente, é ficar mais próximo. É isso. E quanto mais próximo e falar dessa forma e trazer exemplos que façam sentido, a pessoa muda. Isso é educar, isso é informar. Isso, é informar. Ele sabe dos prós e dos contras. E aí a decisão cabe a ele. Sim. E aí, como adulto que é, Exato. né, vai tomar a sua decisão. Exato. O que você considera essencial para os pais entenderem sobre o calendário vacinal e a sua importância na saúde pública? Olha, eu sou muito adepta à vacinação, né? E o que eu acho que os pais têm que entender é que se eles estiverem seguindo o calendário vacinal disponível no SUS, a criança vai ter uma cobertura boa. Mas se ele conseguir investir em algumas vacinas específicas no particular, essa cobertura vai melhorar muito. Uau! Então eu costumo falar com as mães, assim, de repente, se você estava querendo aquele imóvel de luxo no bercinho de tal marca, economiza nisso e depois leva para um investimento que vai fazer diferença na vida do seu filho. De verdade. De verdade. Uau! E aí eu sempre falo em consultório. Claro que no público é mais complicado, né? Mas mesmo assim a gente está lutando todos os dias para que essas vacinas entrem também no calendário do SUS. Mas é um investimento, é uma coisa que você não vai se arrepender. Quais são elas? As principais, pneumo, que no SUS a gente só tem pneumo 10, e no particular a gente tem 13, 15 e 20. Então, pelo menos a pneumo 15, ele já vai ter uma cobertura boa. E o que significa pneumo 15? Ele protege contra bactérias que são as principais causadoras de doença na infância, de pneumonia, otite, sinusite, então reduz muito a infecção. E a meningo B, que é contra a meningite, do tipo, né, específico B, que no SUS não tem, só tem a meningo C ou a meningo ACWY. E a meningo B vem crescendo nos últimos anos, a infecção aqui no Brasil. Já teve até em Maceió, assim, um estudo de caso lá com várias crianças que foram infectadas. E é uma doença que pode evoluir muito mal, né? A meningite é o medo, terror e pânico dos pais e dos pediatras, porque a gente realmente tem medo de meningite. Pode levar a óbito muito rápido, pode dar sequela muito intensa nas crianças. Então, acho que esses dois investimentos de pneumo 15 ou 20 e meningo B seriam muito boas aí para os papais que querem investir nisso. Tá vendo? É o que eu acabei de falar, é gerar consciência que talvez ali não existia, porque qual é o pai ou mãe que, por mais que queira um quartinho lindo, porque realmente, e outra coisa, para quem ainda não teve filho, ninguém acredita, tudo bobagem, gastar aquele monte de coisa igual a festinha, mas a gente insiste. Quando é que, se algum pai realmente souber o quanto isso é importante, não vai preferir investir em uma vacina que pode, né, salvar a vida dessa criança, do que investir num quartinho que a criança se dormir junto com o pai, que não é, né, o mais correto. É errado? Olha, cama compartilhada é uma coisa que eu não julgo. Eu não sou mãe ainda, mas eu não julgo porque às vezes naquele caos você pega o menino, coloca ali no seu cantinho e pronto. Mas, que nem eu falei, eu tenho que orientar. Então, existe um risco, já vi, inclusive, de mãe na maternidade do hospital. Está exausta, colocou o neném, dormiu por cima do neném e ele foi a óbito asfixiado. Não fala mais alto. Foi a óbito por asfixia. Meu Deus. Por conta disso. Então, às vezes a gente pensa, não vai acontecer comigo, mas tem que ter ali um certo... E até nisso, a gente faz uma redução de danos. Vai fazer cama compartilhada? Então, encosta a cama na parede, coloca o neném, você, e se o pai for dormir, o pai do outro lado. Não pode ter nada na cama, né? Não pode ter travesseiro, não pode ter cobertor, porque isso tudo ajuda, na verdade ajuda não, aumenta o risco de ter asfixia. Então, se for fazer uma coisa, não esconde do seu pediatra. Fala de forma consciente e a gente vai tentar ajustar a família que você conseguir fazer, né? É isso. O dia a dia ali, na teoria é muito fácil eu falar não pode, sendo que na prática essa mãe vai fazer. Então eu tenho que saber para tentar diminuir o risco daquela família.
Você mencionou no formulário, né, o desejo de ter um consultório exclusivo e também de curso online. O que te move para isso? Do que seria esse curso? Quem você quer atingir? Os pais, né, ou outros médicos, ou os filhos? É um sonho, assim. Eu já faço consultório, né? Eu faço da forma, da melhor forma que eu consigo fazer, mas eu não tenho um consultório que eu consigo sentar no chão com a criança, brincar com ela e dali tirar as minhas conclusões de desenvolvimento, a gente ter aquela interação, e conversar com os pais, de igual para igual. Eu ainda não consegui. Eu tenho uma mesa com um computador que eles vão me falando e eu vou anotando, a medicina tradicional. E eu gostaria que isso saísse um pouco, sabe, do nosso dia a dia, porque você se aproxima mais dos pais e da criança, que é o mais importante. Então, ter um lugar que a criança seja... porque para as crianças é um transtorno ir para o médico. Ela vê você de jaleco branco naquele lugar. Então, tentar mudar isso é meu grande sonho, assim. E tentar alcançar a criança mesmo, como a criança sendo o protagonista, né, daquela situação. Então, ele não vai para o médico, ele vai para a tia Samantha. A tia Samantha não usa jaleco, ela vai brincar comigo. Então, a gente tem que ter essa proximidade também. As crianças, a gente acha que não, mas elas são muito espertas. Elas sabem de muito mais coisa do que a gente imagina. E o tanto que manipula. E manipula, exatamente. Então, eu quero ser amiga delas, não? E a descoberta do ganho secundário. Exato. Eu era essa, né? Chorando direto no PS. Aí via a chupeta do coleguinha. Eu quero. Acabou o choro. E é saber, principalmente você, pai e mãe, que não estão presentes. E quando essa criança adoece, vocês param tudo e ficam em casa. Ela vai adoecer toda semana. E é uma criança saudável. Sua criança pode estar adoecendo todo mês e ser uma criança saudável. Por quê? Explica, doutora. Porque é comum, principalmente nessa fase de 2 anos, às vezes entra na creche, é muito comum essa infecção viral que todas as crianças vão ter. Então, se em casa ela estava bonitinha, saudável, foi para a creche com um monte de criança que está ali transmitindo, pega um brinquedo, coloca na boca, outra criança pega e coloca na boca também, é comum. O que não é comum, teve 3 pneumonias esse ano e uma ficou grave, teve que internar. Teve que usar antibiótico 5 vezes esse ano. Não, essa criança tem que ser investigada. Agora, uma criança que tá ali, que eu falo, tá catarrenta, tá com tosse, tá com aquela febrezinha, mas tá bem, tá pulando, tá brincando, isso aí faz parte da vida de qualquer papai e mamãe. Eu estava falando do adoecimento pela presença, né? Porque a criança, ela, mesmo pequenininha, tem consciência de que aquele carinho e aquela proximidade eu tenho quando eu adoeço. Então, o cérebro faz isso. Faz isso também. E às vezes é uma questão leve, mas a criança também finge que não está bem, não aceita comer, não aceita beber água, para ter aquele ganho, né, dos pais e ter atenção ali. Total. Que fica total em função da criança. Gênios. Desde pequenininho. Ai, baixinhos. E é muito importante. E só a presença, você vai saber. A minha mãe olhava e já falava assim, febre de sapo. Febre de sapo. Carolina. Ai, meu pai, tá chorando? Lágrimas de crocodilo. Não é. Porque você vai repetir, então tem que estar presente, tem que estar junto para você conseguir realmente avaliar. E eu falo que, não só eu, né? Mas eu vi a minha mãe falar, esses meninos já estão nascendo tudo diferente. Aí daqui a pouco já está nascendo com a coluna mais durinha. Antes o menino ficava molinho. Houve essa evolução mesmo, doutora? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o olhinho, eles falam muito, já nasceu de olho aberto. Minha mãe fala, nossa, eu demorei tanto, vocês demoraram para abrir o olho. E hoje em dia os meninos estão abrindo o olho já no primeiro dia de vida. Então eu acho que sim, eu acho que tem tanto recurso e tantas outras coisas que antigamente não tinha, de tela, de luz, de tudo, que influencia a realmente o desenvolvimento ser um pouco diferente. Sim. Eu quero saber do curso e uma pergunta antes do curso que tem a ver com o que eu falei anteriormente. E o que te impede hoje de ter esse consultório nesse formato? Então, é um investimento que eu ainda não consigo fazer. Eu ainda dependo muito de plantões e é uma coisa que eu
já diminuir um pouco para tentar mais no consultório, mas é um trabalho de dia a dia, você conquistar aqueles pacientes, fazer o seu nome para eles conseguirem ter essa segurança em você, né? E você fazer do jeito que você acredita que é. Mas eu não acho que vai demorar muito também. Eu já tenho alguns pensamentos em relação a isso, mas vamos ver aí no futuro. Eu acredito que a segunda resposta possa também financiar a primeira. Fala do curso. Eu tenho vontade, mas isso está só nas ideias ainda, de fazer um curso online focado em pediatras. E isso já existem alguns, mas eu queria uma coisa mais centrada na criança, porque tem vários que são centrados na doença, né? E, apesar de ser pediatra especialista, tem muitos colegas que veem a pediatria como um salto para a subespecialidade, o que é ótimo, precisamos. Mas a gente precisa de pediatra geral muito bom também, para que essas especialidades fiquem cada vez mais restritas ao que elas realmente precisem fazer, das crianças que realmente precisam. Porque dá para a gente resolver muita coisa na pediatria geral. Então, focada nisso, assim, de um crescimento e desenvolvimento bem feito, que você não consiga só fazer a avaliação pela caderneta de saúde, que você vai além, sabe? Que você faça diferente de pesar e medir a criança e fazer um presente ausente na caderneta da criança, é uma coisa muito maior. Isso qualquer médico consegue fazer. É que a minha próxima pergunta vai de encontro ao que você estava falando, né? Que na sua visão o pediatra precisa fazer o que ele precisa fazer para se manter atualizado e entregar um atendimento realmente qualificado. Eu acho que estudar muito, acho que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa, né? Que medicina a gente nunca está pronto. Nossa, agora eu sou pediatra, acabou. Não. Cada vez mais buscar se atualizar, ir em congressos, procurar outras formas de tratamento que até então você não conhecia. Eu brinco que eu estou me tornando pediatra atendendo e no dia a dia. É claro que eu tive um estudo e uma bagagem, fiz 3 anos de residência, mas no dia a dia você aprende muito. Você aprende com os pais. Você aprende... Ah, mãe, o que você achou dessa medicação? Nossa, não serviu para o meu filho, não gostei. Essa mãe também não, essa mãe... Vou parar de prescrever. Eu sei que ela é uma boa medicação, mas não está funcionando na minha prática clínica. A gente tem evidências melhores, talvez. Vou precisar me atualizar melhor nisso aqui, sabe? Legal. Então, esses pormenores, eu acho que faz muita diferença. E que viram por maiores, né? Maiores. Porque você tem uma métrica ali e uma pesquisa de campo real. E muda muito. Muda muito, muito mutável, muito... Até porque foi como nós começamos a entrevista e estamos terminando falando da mesma coisa. Exato. Elas são únicas, cada um é um organismo. Uhum, exatamente. Que vai responder, para você ter noção, que eu não entendi isso até hoje, você podia até me explicar. O Guilherme tomava maracujina e acendia. Eu falava, meu Deus, aí minha mãe, leva esse menino no centro espírita. Mãe! Porque como que pode você tomar algo para acalmar e acelerar? Porque cada organismo responde diferente às coisas, né? Exato. Exatamente. Se a sua mãe mandava você levar seu filho no centro espírita, você fala para ela, não era isso, porque os organismos respondem de forma diferente. Que conselho você gostaria de dar para os pais que estão começando nessa jornada, né, com um bebê recém-nascido, olhando lá para esses olhinhos, porque é desafiador. Eu acho que você falou bem a palavra, é muito desafiador. E o conselho que eu daria é paciência, porque você não vai saber tudo que o seu neném necessita e tá tudo bem. E amor, que eu acho que é o que nos move, o que gera tudo na criança é o amor. Então, se você tiver paciência e amor, você já vai estar muito bem. E olhando para a sua trajetória vasta, mas tem a trajetória de vida, que eu acredito que vai se complementando. O que a pediatria te trouxe até esse momento que mudou seu olhar para a vida e sobre a vida? Nossa, a pediatria é tudo, assim. As crianças são muito resilientes. Então, eu acho que no dia a dia você acaba pegando isso para você, assim, é um grande aprendizado. São crianças que às vezes
em situação de vulnerabilidade, doentes, te entregam um sorriso, uma brincadeira, que mudam o seu dia. E às vezes você fica, nossa, o que eu tô reclamando aqui? Sabe? Eu, bem saudável, trabalhando, tô aqui achando que minha vida tá horrível, e essa criança com esse diagnóstico, nessa situação de vida, tá sorrindo e brincando e cantando e pintando Bobbie Goods. Então é muito Quem bom. é o Bobbie Goods? Ai, Bobbie Goods é o livrinho de pintura. Elas amam. Eu tenho no meu consultório. Então é isso, eu acho que é muita resiliência para pequenos seres. E você quer ser mãe? Quero muito, é um grande sonho. Quem sabe daqui a uns 2, 3 anos. E ainda tem isso, né? A gente falando enquanto mulher, como falando no podcast anterior sobre normalizar a dor, endometriose. Tem muitas mulheres aí que, em virtude disso, estão passando por problema, né, de infertilidade, e cada vez mais a gente deixando para ter os filhos. Exato. Né, mocinha? Uhum. Então, Exatamente. também esse recado para essas mães que sonham em ser mães, por mais que eu sempre falo assim, como que alguém sonha em ser algo que não sabe o que é? Então eu acho que tem muito a ver também com patriarcado, com Sim. honrar, perpetuar, enfim, eu acho que ser mãe, querer isso é uma decisão que vai além de sonho, porque sonho normalmente parece que é uma coisa que é muito boa e que vai ser muito bom, mas a sua criança pode vir bem diferente do que você imagina, que é tudo muito feliz. Então, não sonhar, é ser realista em falar, eu vou colocar esse ser humano aqui. E eu sou responsável para sempre. E primeiro que você entra com ele dentro de casa, depois sai da maternidade, aí quando você passa a porta, você fala assim, essa visita não vai mais embora nenhuma vez. E a partir dali ser responsável pelo caráter. Pela felicidade, você quer o tempo todo que aquela pessoa seja feliz. E ela vai estudar, ela vai brigar, ela tem direito a falar, ela tem direito a ser ela. Tem tanta gente que fala assim, meu filho estava falando isso um dia desse, eu quero muito ser pai porque eu vou ser assim. Era tudo sobre ele. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas querem se vingar dos pais, se tornar muito melhor. E o que tem a ver a história com o filho, sendo que está tudo para trás? Então, acho que essas respostas têm que ser resolvidas antes. Aí, com muita consciência, porque não é um mar de rosas e nem é padecer no paraíso, porque esse paraíso eu não conhecia até hoje. Mas é muito bom, é legal, a gente vai ter que... É lindo, querendo ou não, seja no problema, na dor, no menino que foi expulso 5 vezes, convidado, né? Porque não fala assim, né? Convidado a se retirar. E é maravilhoso, mas é um desafio. É muito. Eu acho que tentar, na medida do possível, não ser só mãe, não se resumir só a isso. Eu acho que à medida que você reforça os seus outros lados da vida, a mulher esposa, mulher amiga, mulher no seu momento sozinha, eu acho que fica mais leve. Mas é engraçado você falar isso, né? Porque a gente sempre fala, que venha com saúde, se vier com saúde, tudo bem. E se não vier com saúde, né? Porque não vai estar tudo bem? E aí, esse filho, eu vou ser menos mãe, ele vai ser menos meu filho? Então, assim, a gente tem que realmente pensar que qualquer coisa pode acontecer. Qualquer principalmente coisa. Nesse mundo de hoje, com toda essa mutação, com essa epigenética, com esses hormônios, com tudo isso, tanto que aumentou aí a possibilidade dessas neurodivergências que já existiam. Já existiam. Mas só que agora a gente compreende. Então você vê que, eu sonho em ser mãe, e você vê a mãe dos autistas no sofrimento. E eu não tenho lugar de fala para isso. Só que, como é? O que fazer? Porque eu falo, né, eu dava palestra, a primeira palestra quando eu retornei para o Brasil, que eu dei na APAE, e os pais me convidaram e tudo. Eu vendo as crianças correndo para lá, para um lado, felizes da vida, com síndrome de Down, com tudo. Eles
extremamente felizes. Aí chega uma mãe e fala, sabia que a minha filha é modelo? Ela é síndrome de Down, mas ela é modelo dos artistas? Aí eu, tá. Sabia que eles estavam machucados, porque as crianças estão felizes, eles nasceram naquela condição. Exato. Então é muito sobre nós, pais, sobre as expectativas que a gente tem. Se eu fosse sonhar que eu queria um filho que fosse nota 10 e o da sala, como é que chama? Destaque, o aluno destaque, o que teria acontecido? Eu não ia respeitar o destaque que ele é em outras coisas. Então, por isso que, mais uma vez, essa questão do maternar e dessa decisão tem que ser olhada com realidade, ao invés do sonho. Porque aí você toma uma decisão consciente, porque ser pai e mãe precisa de presença. É o remédio emocional, como você falou, não precisa de remédio. E o emocional para criar e para trazer um ser humano, de fato, com identidade, que tem autoconfiança, que ninguém vai dizer para o filho de alguém que o pai e a mãe esteve e estiveram presentes, dando amor e validando, falando quão importante você é, filho, não vai chegar ninguém que consiga desmentir aquela verdade que o herói e a heroína falaram para eles. E também, continuo falando aqui de uma mãe que não criou o filho ao lado de um pai. E que realmente faz uma grande diferença na identidade. Então, mais do que sonhar, isso é uma percepção minha, tá, gente? E quem quiser respeitar bem, ela é minha, o programa é meu, eu falo o que eu quiser. Então, é muito importante ter filhos dentro de um núcleo familiar. Sim. Porque o sonho, igual eu já ouvi várias vezes, e tomara que isso não gere polêmica, mas se gerar, que bom, porque aí a gente, né, vai estar cada vez num lugar. Aí eu vou logo ter filho e eu vou procurar num banco, tudo bem, mas pensa naquela criança. Você gostaria de ter sido criado num lar onde tivesse pai e mãe, vou falar, é desafiador ficar como eu fiquei no dia que seu filho faz uma cirurgia, no apendicite com 9 anos de idade, aí você tem que trabalhar no outro dia e você não tem como dividir com alguém em situações, seja elas quais forem. Eu acredito que deve ser bem mais facilitado ter alguém do lado para dividir isso. Também acho. E você falou um núcleo familiar funcional. Ai, boa! Funcional, porque não adianta só o pai estar ali de estátua, de enfeite, não atende nenhuma demanda do filho, às vezes a avó fazendo papel de pai. Então, assim, realmente, também acho que tem que ser um núcleo familiar funcional que ajuda tudo. Tudo funciona melhor. Sim. Foi ótimo. Foi ótimo. Não pense que acabou, porque tem a última página. E aí eu agradeço. Cadê? Tá aqui. Eu bati e volta. Vamos lá? Não são muitas, mas são profundas. Vamos. Ai. Pronto. Pediatria é mágico. Vacina significa? Necessidade. Crescimento saudável é? Com amor. O maior mito da infância? Cada criança no seu tempo. Uma preocupação excessiva dos pais? Febre. Uma conduta que nunca deve ser negligenciada? Negligenciada? Uma conduta minha? Talvez dos pais. Ou sua? Uma conduta que nunca deve ser negligenciada? Acho que nunca negligenciar amor para criança. Acho Talvez, excelente. Do tipo, talvez possa ser também ou não fazer o exame disso, uma conduta que você acredita que não deve ser negligenciada é vacinar também, né? Vacina. Sim. Viu como eu já te conheço? É. O que te emociona na pediatria? A resiliência. Uma palavra para puericultura. Imprescindível. E a gente não explicou bem o que é isso, né? Quando terminarmos esse pontinho para falar sobre. Tá. O melhor conselho para pais de primeira viagem. Paciência.
Infância para você é? Primordial. Evidência científica é? Necessidade. O maior propósito na medicina? Cuidar com amor. Um sonho profissional? Ser a melhor pediatra que eu consegui ser. Uma frase que representa a sua carreira? Essa frase é batida, mas eu gosto muito de domine todas as práticas, as técnicas, mas ao cuidar de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Uma alma humana. Jung. Isso. E o que você quer que as famílias lembrem ao se lembrar, né, e pensarem em você? Que eu estou como uma ponte para ajudar, né? Não estou aqui para impor condutas, impor medicações, nada disso. A gente está do mesmo lado e a gente está a favor da criança. Que bom. Foi um prazer. Eu comecei falando que é muito gostoso ver essa nova geração de quem está ali realmente, né, estudando. Imagino que as outras gerações também fossem, né, assim, mas a gente realmente fica feliz, né? Nós temos aí 16 anos de diferença uma da outra. Nem eu tô tão velha, nem você está tão nova. E é muito bom. Eu tive Dr. Lucas, acho que eu me lembro bem dele, foi um dos pediatras, né, do Gui, e eu me lembro até hoje marca, né? de quem fez o meu parto, do cuidado com a cesárea, a mãezinha e tal. Então, vocês são muito importantes e realmente, enquanto pais, a gente fica desesperados, né, atrás de vocês, que você continue realizando seus sonhos, né? E eu tenho certeza, em nome de Jesus, porque eu acredito que os nossos sonhos são grandes, mas os de Deus para você são bem maiores que os seus. Então, quem sabe esse consultório vai ser quase uma brinquedoteca. Uma brinquedoteca, uma casa de brinquedos, assim. Não é? Então é isso. Explica, só para a gente fechar o puericultura, que a gente estava aqui até pesquisando, para que você aí compreenda o que é um pediatra especialista e o que significa. Sim, a puericultura puer, que é do latim criança, e cultura, cuidado. Então, é o cuidado nessa fase inicial da criança. Pode estender até a adolescência, mas principalmente ali nos primeiros anos de vida, que você acompanha o crescimento, o desenvolvimento e tudo que faz parte ali de cada etapa. Obrigada, foi um prazer. Foi ótimo, mesmo. Você é ótima. E como sempre, vou deixar aqui para vocês onde encontrar esta médica. Ainda está em 2 consultórios, né? 2 consultórios. Atuo em Águas Claras e na Asa Sul, em Águas Claras na Le Petit e na Asa Sul na Reluz. Então vamos deixar aqui, inclusive a rede social, vão lá, perguntem, encontre-a. Vamos fazer esse movimento para que ela, o quanto antes, implemente esse consultório mais legal para as crianças, divertido. Né? Bem mais legal. E até a próxima página.